A Bíblia não relata o que aconteceu na vida de Cristo dos 12 aos 30 anos, mas Lucas informa que Jesus, com cerca de 30 anos, inicia seu ministério terrestre, logo após ser batizado aqui no Rio Jordão por João Batista. Por toda a Galileia se espalharam as novas do profeta do deserto e de sua maravilhosa mensagem. Esta notícia chegou também a uma carpintaria de Nazaré e houve alguém que entendeu que seu tempo havia chegado. Despediu-se de sua mãe e veio em direção ao Jordão. Ainda que primos, Jesus e João não haviam se encontrado. A vida de Jesus fora passada em Nazaré da Galileia e a de João no deserto da Judéia. Deus assim quisera. Não se devia dar lugar à acusação de haverem conspirado para apoiarem mutuamente suas pretensões. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. Ouvira falar de sua visita que em sua infância fizera a Jerusalém e do que se passara na escola dos rabinos. Sabia da existência sem pecado que vivera e cria ser ele o Messias, mas não tinha disso positiva certeza. O fato de haver Jesus permanecido tantos anos em obscuridade, não dando especial indício de sua missão, deu lugar a dúvidas quanto a ser, na verdade, o prometido. Mas João esperava com fé que, ao tempo designado pelo próprio Deus, tudo se haveria de esclarecer. Fora-lhe revelado que o Messias o procuraria, de suas mãos o batismo. Seria então dado um sinal do seu caráter divino. Eu gosto de pensar nesse momento aqui no Rio Jordão. O encontro dos primos. Quando Jesus chegou, João reconheceu nele uma pureza de caráter que nunca divisara em homem algum. A própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito. Entre a multidão que vinha até João, haviam almas curvadas ao fardo de milhares de pecados, mas nunca em toda a sua vida estivera em contato com um ser humano de quem brotasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que fora revelado acerca do Messias. No entanto, não teve coragem de se oferecer para batizar Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar o inocente? E por que haveria aquele que não necessitava de arrependimento submeter-se ao rito de batismo, sendo que não havia culpa nele? Mas Jesus tomou então a iniciativa. Ele pede que João o batize. E ao ouvir o pedido, João se recusou e disse: "É eu quem careço ser batizado por ti e tu vens a mim?" Confirme, se bem que com branda autoridade, Jesus respondeu: "Deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça." João, cedendo, desceu com o Salvador aqui, no Rio Jordão, sepultando nas águas. E logo que Jesus saiu das águas para uma barranca do Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Jesus não recebeu o batismo para perdão dos seus pecados, pois ele não tinha pecado. Mas, ao assumir o nosso lugar, precisava dar os passos que os pecadores precisam dar para alcançarem o perdão. Ele deu o exemplo para que nós o seguíssemos. O batismo é um requisito à salvação. Eu gosto particularmente do Evangelho de Lucas, porque apenas ele diz que Jesus, depois de ser batizado, foi para as barrancas do Jordão e fez uma oração. Aqui nas margens desse rio, Jesus orou por todos nós. Uma nova e uma importante fase iniciava em seu ministério. O reino que viera estabelecer era oposto daquilo que os judeus desejavam. Aquele que proclamara a lei sobre o Sinai seria condenado como transgressor. O que viera derribar o poder de Satanás seria acusado como Beelzebu. Ninguém na terra o compreenderia. Sozinho devia trilhar a vereda. Sozinho Jesus deveria carregar todo o fardo. Sobre aquele que abrir a mão de sua glória e aceitar a fraqueza da humanidade, devia repousar a redenção do mundo. Viu e sentiu tudo isso. Firme, porém, Jesus permaneceu em seu desígnio. De seu braço dependia a salvação da raça caída, e ele estendeu a mão para agarrar a mão do onipotente amor. O olhar do Salvador parece penetrar o céu, ao derramar a alma em oração.
Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens e como será difícil para eles aceitar a salvação eterna. Então Jesus nessa oração suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar as cadeias com que Satanás os havia escravizado. E ele pede do Pai uma demonstração de que aceitaria o seu trabalho em favor do homem. Eu imagino quantos anjos se voluntariaram para trazer a resposta a essa oração. Mas não, o próprio Pai responderá à petição do Filho e diretamente do trono dos céus é enviada uma luz e uma voz é ouvida. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Essas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para a sua missão. Ao ser Cristo envolto na glória de Deus e ouvir a voz do céu, João Batista reconheceu o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia ter batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre João e ele, estendendo a mão, apontou para Jesus, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Domo da Rocha, em Jerusalém, está construído sobre o Monte Moriá, local onde um dia Abraão trouxe Isaque para ser sacrificado. Foi sobre o Monte Moriá que Abraão ouviu de Isaque a pergunta: Meu pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Depois de amarrado o filho, Abraão ergueu o cutelo e, quando ia tirar a vida de seu amado filho, Deus disse: Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu único filho. E quando Abraão olha, ele vê um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Nesse carneiro, provido por Deus, em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo daquele que havia morrer pelos pecados dos homens. Como Isaías havia profetizado, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas as pessoas dos dias de Cristo não compreenderam a lição. Será que você hoje vai compreender essa lição? Será que você entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu no meu e no seu lugar? Amigo, Jesus veio aqui a esse Rio Jordão para ser batizado. Ele não tinha pecados, mas ele assumiu a minha e a sua culpa. A pergunta que eu lhe faço hoje é: está você disposto a aceitar esse Cristo como teu Salvador? Está você disposto também a ser batizado nas águas como ele foi? Se esse é o desejo do seu coração, eu queria convidar você agora a fazer uma entrega. E após uma oração que nós iremos fazer, eu queria que você acessasse um site, decidimudar.com.br. Você acesse esse site, coloque os teus dados, fale do seu desejo de ser batizado e nós vamos te ajudar nesse processo. Veja, tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito por Cristo. O que você precisa fazer agora é aceitar a graça que Ele oferece. Vai você abrir o seu coração a Cristo agora? Vai aceitá-lo como Salvador pessoal? Vai se decidir pelo batismo? Se esse é o seu desejo, eu queria orar com você agora. Pai Santo, aqui no Rio Jordão, aonde um dia o Senhor veio para ser batizado, nos deixando um exemplo. Nós queremos agora tomar a decisão também pelo santo batismo. Ajude a cada amigo que nos está assistindo agora e que eles possam tomar agora essa decisão ao teu lado. Que eles busquem o site, coloquem seus dados e nós vamos ajudá-los nessa experiência. Que o teu Espírito trabalhe em cada coração e prepare a todos nós para a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Parabéns por sua decisão. Não se esqueça, acesse agora o site decidimudar.com.br, coloque os seus dados lá e nós vamos ajudá-lo nessa experiência.
Lembre-se sempre, Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o.